5 erros que você provavelmente comete falando francês e o quinto deles vai te surpreender. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês, sou professor de espanhol e também de francês, e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre erros comuns que brasileiros cometem falando francês. Pode ser um erro aqui de tradução automática, né? É muito comum a gente estar aprendendo o idioma e tentar traduzir ao pé da letra. Pode ser um erro aqui de pronúncia, você, por exemplo, não entendeu os sons do francês, o que é também perfeitamente normal. Pode ser um erro aqui de grafia, pode ser um erro aqui de gramática, enfim, a gente vai conversar sobre esses erros, quais são eles e como evitá-los. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando o seu like. Seu like é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo e te recomendar mais vídeos aqui do canal. Tá, sem mais enrolação, bora pro tema do vídeo. A gente vai falar aqui dos 5 principais erros que você provavelmente comete falando francês, e o primeiro deles é justamente traduzir ao pé da letra. E galera, isso é muito inevitável muitas vezes, principalmente pensando que o francês é uma língua latina, assim como o português, então é muito intuitivo que eu vou pegar a estrutura gramatical do português e tentar passar para o francês. Já que muitas palavras são parecidas, né, eu consigo reconhecer as palavras por ter origem latina, é também natural eu pegar a estrutura do português e passar para o francês. Só que isso nem sempre funciona. A estrutura gramatical do francês é muito diferente da estrutura do português. A gente tem coisas que são parecidas, né? Por exemplo, a ordem de sujeito, verbo, objeto, só que muitas estruturas são particularmente do idioma francês. Que foi um exemplo interessante para eu dizer, por exemplo, eu estou com calor. Você pode pensar em, por exemplo, je suis chaud, ou ainda pior, je suis avec chaud. Só que essas duas frases, elas não fazem o menor sentido em francês, e a primeira ela pode até te complicar, já que essa ideia, né, essa construção, je suis chaud, ela pode ter uma conotação sexual, já que o termo chaud, ele significa calor de fato, só que ele também tem a ideia de quente no sentido sexual, então vai ser parecido com o significado da palavra hot do inglês também. Então tem que tomar cuidado para usar essa frase, tá? Je suis chaud vai passar uma conotação sexual e je suis avec chaud não faz o menor sentido. Para eu passar a ideia de que eu estou com calor, que eu estou com calor, eu preciso construir a frase tenho calor, assim como eles fazem no espanhol, tenho calor. E aqui seria j'ai chaud. G, show. Então, primeiro ponto, tentar entender a estrutura do francês em vez de puxar do português, em vez de tentar fazer uma adaptação literal. Um outro erro em que isso aqui acaba acontecendo bastante é quando você tenta falar sobre comer coisas, né, coisas que são dividíveis em francês, e você acaba esquecendo de usar os partitivos. O francês ele tem muitos partitivos, e quando a gente vai comer coisas que podem ser divisíveis, esses partitivos eles são necessários muitas vezes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu quero comer bolo, ou quero comer um bolo, por exemplo. Você vai dizer, muitas vezes, je veux manger le gâteau, je veux manger le gâteau, ou je veux manger gâteau. Só que aqui, como é um bolo, né, que eu preciso dividir, né, que eu preciso, obviamente, dividir para comer, o francês, ele usa os partitivos, como se eu estivesse dizendo, eu quero comer do bolo, o que não é comum no português. Então, eu tenho que dizer aqui, je veux manger du gâteau. Os partitivos, eles são muito usados aí para esse tipo de comida que eu posso dividir e que eu, naturalmente, vou dividir quando eu for comer esse tipo de comida. Isso é muito natural no francês e eu vejo muita gente errando com relação a isso. E aqui a ideia, né, a dica que eu trago para você evitar esse tipo de erro é tentar sempre entender o francês pela lógica do francês. Aprenda sobre partitivos, aprenda sobre como expressar esse tipo de coisa. Tenho calor, tenho frio, que eu vou usar mais ou menos a mesma lógica, né? J'ai froid, entre outros exemplos. É importante aprender o francês com a lógica do francês e com os termos que eles de fato usam em francês. Erro de número 2, ignorar ou confundir os sons nasais do francês, e esse é um dos erros que eu mais vejo com os meus alunos, com quem está aprendendo francês. É muito comum você confundir os sons do francês, principalmente os sons nasais. No francês, a gente tem muitos sons nasais, eles são muito mais comuns no francês do que em outras línguas latinas. Então, você vai se deparar o tempo todo com sons como on, e esse tipo de som é natural do francês. E a gente vai ter muitas palavras, geralmente palavras oxítonas ou palavras aqui que são monossílabas tônicas e que vão ter um desses sons, e você pode acabar dizendo outra palavra por causa que você não reconhece esses sons nasais. Isso é muito comum e a gente precisa treinar esses sons desde o nosso primeiro contato com o francês. Quer ver um exemplo legal? Olha essas palavras aqui. Como é que você pronunciaria essas 4 palavras? Você pronunciaria elas todas de uma mesma forma ou
ou de formas completamente diferentes. Aqui eu tenho as palavras pain, pain, pom e pain. Ou seja, eu tenho os dois primeiros, né, as duas primeiras palavras com o mesmo som, né, com o mesmo fonema, e as outras duas com sons diferentes. Então, eu posso ter aqui, naturalmente, uma frase envolvendo todos esses termos, né, todas essas palavras, e você pode acabar não reconhecendo elas por causa dos sons. Quer ver um exemplo aqui? Pega, por exemplo, a frase Il pain à pomme avec du pain dans un pain de tissu. Dans un pain de tissu. É uma frase que não faz muito sentido? Mas é aqui para você ver como que eu posso usar essas 4 palavras e você pode ter dificuldade de reconhecer que eu tô falando dessas 4 palavras, de 4 palavras diferentes. E tá, essa frase ela não faz muito sentido, seria mais ou menos ele pintou uma ponte com um pão num pedaço de tecido, não faz muito sentido, mas a ideia aqui principal é que eu posso ter todas essas palavras com esses fonemas, alguns idênticos, outros diferentes, e pode confundir, eu posso não entender o que a pessoa está dizendo e eu posso acabar confundindo uma palavra com a outra e acabar ficando uma frase sem sentido. Então, desde o começo é importante você aprender os sons nasais do francês e usar esses sons o tempo todo para você identificar. Eu tô falando aqui de pain, é pão. Eu tô falando aqui de pain, que seria aqui um pedaço. São sons diferentes. Dá para perceber que são sons diferentes. Esse que é o ponto. Então, focar bastante nos sons nasais, trabalhar bastante na pronúncia e no reconhecimento dos sons nasais. Tá, vamos aqui pro nosso erro de número 3, que aqui são 2 erros basicamente, que é não usar o ne ou o pa aqui na negação das frases. E aqui, o erro mais iniciante, vamos colocar dessa forma, seria a pessoa não utilizar o pa. E o pa é uma estrutura importantíssima de negação. Quando eu faço uma negação de uma ação em francês, eu vou usar ne, pa, envolvendo o meu verbo. Então, se eu quero dizer, eu não vou comer hoje, eu vou dizer je ne vais pas manger aujourd'hui. Eu tenho aqui as estruturas ne e pas envolvendo o verbo. Isso é muito importante porque muitos alunos mais iniciantes, eles tendem a cortar o pas, colocando só o ne. Só que isso está errado. Se eu vou fazer uma omissão, eu vou fazer a omissão da estrutura ne. E a estrutura pas, ela vai sempre ficar na frase negativa. Ela vai sempre ficar na minha negação. Então, esse tende a ser um erro mais iniciante, né? A pessoa ignorar o pas, que é a estrutura que você não pode ignorar para fazer uma negação. Mas também tem um erro que ele é um pouco mais de quem já fala francês, que é sempre ignorar o ne. E a gente pode fazer isso, a gente pode ignorar ou omitir o ne em conversas informais, tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu não vou com você, je ne vais pas avec toi. Eu posso aqui omitir o ne e dizer je vais pas avec toi. Je vais pas avec toi. É natural. Só que muitas vezes a pessoa, né, que está aprendendo, que já é intermediária ou avançada, ela usa isso o tempo todo. E até em situações formais, que exigem que você faça a construção direitinho, que faça a construção certinha, a pessoa vai e ignora o ne e deixa só o pas e fica uma frase estranha. Fica parecendo que a pessoa não sabe falar o idioma. Então, em vez da pessoa dizer je ne veux pas y aller, ela vai e diz je veux pas y aller, seria eu não quero ir lá. Faz sentido, dá pra gente usar entre amigos, dá pra gente usar na fala informal, só que num meio corporativo, numa comunicação mais formal, é importante a gente se atentar e usar a negação completa. E você só vai aprender isso sabendo bem a diferença entre o francês falado informal e o francês falado e escrito formal, tá? Então isso é muito, muito importante, é muito importante se atentar à fala formal e à fala informal e não cometer esse tipo de erro. Erro de número 4, esse eu também vejo o tempo todo, que é quando você usa est-ce que para tudo. O est-ce que é uma estrutura de pergunta, né, para introduzir uma pergunta, geralmente no contexto mais formal, e que eu vejo muita gente usando como muleta o tempo todo, porque é uma estrutura simples, é uma estrutura que pode ter algum tipo de correlação com o do inglês, né, que é aqui uma estrutura auxiliar para fazer pergunta, só que nem sempre eles vão usar o est-ce que. A gente tem situações, principalmente no francês falado, no francês informal, que você fazer uma pergunta direta ou simplesmente usar a inversão é mais acertado do que usar o est-ce que a todo momento. Vão ter frases que o est-ce que ele não é cabível, ele fica estranho. Então, eu tô falando aqui com um amigo e eu uso, por exemplo, est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? Sendo que eu poderia simplesmente dizer tu viens? Tu viens? Ou com a inversão ficaria viens-tu? Viens-tu? Percebe que é muito mais simples e que não são todas as frases que cabe aqui o est-ce que. Usar sempre o est-ce que vai tornar o seu francês muito mecanizado. É como aquele gringo, por exemplo, que chega no Brasil e usa você está para tudo. E usa esse tipo de frase, esse tipo de estrutura que não é natural, que é correta, mas não é natural, soa mecanizado. Parece que a pessoa está falando igual um robozinho. Então, erro de número 4 é tentar evitar o est-ce que, principalmente aqui em frases que não cabem, frases um pouco mais
mais informais ou situações do dia a dia que eu tô falando aqui com pessoas do meu convívio, enfim. Nesses casos, a gente vai tentar evitar o est que. E pausando um pouquinho o vídeo para falar com você que quer aprender francês, não só para evitar esses erros, mas também para aprender outras particularidades, outras nuances do idioma francês, como nuances de pronúncia, nuances de expressividade, né, de expressão, de ritmo do francês, escutar, né, treinar sua escuta do francês e conseguir falar o idioma com confiança. Eu tô lançando o curso Francês com o Renan Poliglota, que é um curso com mais de 100 aulas, onde eu vou trazer as bases do idioma francês, tudo o que você precisa saber sobre pronúncia, os sons do francês que não existem no português, também a questão gramatical a gente vai falar bastante sobre tempos verbais do francês, os diferentes tempos do idioma, a gente vai falar sobre prática, a gente vai ver vídeos, a gente vai tentar identificar o que eles falam nos vídeos, vai ter tarefa prática, vai ter análise de música, análise de podcast, vai ter módulos bônus de francês para viagem e muito mais. São mais de 10 módulos, 100 aulas e módulos bônus. Então, se você quer para esse ano de 2025 aprender a falar francês com confiança e entendendo principalmente aqui as nuances culturais do francês, a gente vai ver francês da França, francês do Canadá, francês da Suíça, francês de países africanos. Eu nunca vi isso em nenhum outro curso de francês. Então, se você quer um curso com todas essas ferramentas para te ajudar a falar francês de fato, com confiança e entendendo perfeitamente o que os nativos falam, eu vou deixar aqui no link da descrição o curso Francês com Renan Poliglota para você conhecer e aprender de fato esse idioma tão relevante nos dias de hoje. E bora aqui pro quinto erro, que é não treinar o seu ouvido no francês natural, não acostumar o seu ouvido ao francês falado na vida real. E isso não é um erro que eu vejo as pessoas cometendo só no francês, tá? Eu vejo elas cometendo esse erro em qualquer idioma, seja inglês, seja espanhol, que é não se atentar ao que as pessoas estão falando de fato. O que acontece é que aqui no Brasil a gente tem muita cultura da escola de idiomas, então a pessoa ela quer fazer o idioma lá, seja o inglês, seja o francês, ela vai aprender a pronúncia correta no livro didático, ela vai usar a pronúncia correta, mas ela chega nos Estados Unidos, ela chega na França e ela não entende nada, porque as pessoas usam contrações, elas usam situações, né, que elas vão precisar falar mais rápido, elas usam fenômenos naturais do idioma, como a elisão, a liaison, fenômenos inclusive que eu trato também no curso Francês com Renan Poliglota, e outras coisas que vão encurtar as frases. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui je suis, muitas vezes a pessoa vai dizer suis. E isso é normal, isso é natural, a gente faz isso em português, pessoas fazem isso em inglês e todo mundo faz isso, todo mundo se entende. Então é muito natural as pessoas pegarem o je suis e colocarem como suis. Ou pegarem, por exemplo, je ne sais pas e falarem como je sais pas. Percebe que é um único bloco de informação? E isso é muito natural que vá confundir quem não conhece o idioma. A ideia aqui é treinar o seu ouvido para reconhecer essas estruturas, entender do que a pessoa está falando. Então, se eu tenho aqui essa frase, por exemplo, que seria je ne sais pas, je vais y aller peut-être demain. Muitas vezes você vai ouvir, por exemplo, je sais pas, je vais y aller peut-être demain, ou peut-être demain. E isso é muito normal. Você vai ouvir basicamente esse tipo de coisa, o que é a coisa mais normal do mundo no francês, e você precisa desde já acostumar o seu ouvido a essas contrações, a esses fenômenos do idioma francês. Então foi isso, galera. Esses foram aqui os 5 erros que você provavelmente comete falando francês, e se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, eu vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu mostro para você quais são os melhores lugares para você fazer intercâmbio de francês e aprender o francês da vida real. Seja a França, seja outros países da Europa ou do mundo que falem francês, vale muito a pena conferir esse vídeo. Então, saindo daqui, corre lá e confere. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.